Bom dia. Só para avisar, minha filha nasceu, para quem não sabe, né? Tem 2 semanas. O nome dela é Christy. E encorajo a todos que têm 2 fazerem 3. Ok, pessoal, vamos estar lendo a palavra em Marcos capítulo 8, a partir dos versículos 22 até 30. E 3. Vamos lá? Todos acharam? Diz assim a palavra: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. Ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados, nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém. O Joel, ele está fazendo uma série sobre cruz, correto? Sim, ok. E está trazendo uma meditação sobre a cruz, apesar do texto, talvez a gente veja o que tem a ver com isso. E esse texto, o primeiro texto, especialmente sobre o cego, sobre a cura do cego, é um texto bem interessante, mas também que deixa algumas interrogações. Primeiro, é o único texto em que Jesus cura a prazo, não à vista. Você vê que Jesus não cura completamente de primeira. Ele faz ainda o cuspe, né? E cuspir nos olhos, e é curado. E aí depois tem uma resposta ainda mais inusitada. Depois que ele viu, o olho foi aberto. Primeiro, ele não via direito as pessoas, ele via as pessoas como árvores andando. Mas depois ele fala mais, quando ora pela segunda vez e ele é curado, Jesus simplesmente, depois que ele é curado, ele fala: Não entre no povoado. Alguns falam: Cara, tem nexo esse negócio? Você não achou estranho? Primeiro é cura, não cura parcialmente, ele vê de uma forma não muito clara. Depois que é curado totalmente, Jesus ainda chega e fala: Não volta no povoado, não entre nesse povoado. Você já pararam nesse texto? Quem nunca leu, então está vendo pela primeira vez, mas é um texto bem interessante. Só para ter uma ideia, Marcos ele é um livro em que os milagres de Jesus eles têm uma intenção. E qual é a intenção? A intenção de algum ensinamento, de trazer algum ensinamento. Os milagres de Jesus, quando o autor escreve, ele tem também a intenção de trazer um ensinamento. E nesse texto não é muito diferente. Eu não vou ler o texto anterior, mas só explicar. O texto anterior, ele fala sobre fermento. E o texto anterior fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Não sei se você já ouviu sobre isso. E nesses 2 fermentos, Jesus... Então é interessante que esse texto do cego
é colocado depois desse texto do fermento, e logo depois desse texto do cego, é perguntado quem é Jesus. Todos esses textos, eles têm uma lógica, tá? O que era o fermento? O que Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Basicamente, dois, claro, né? Herodes dos fariseus. O fermento dos fariseus, Jesus estava dando uma alusão ao fermento religioso, da religiosidade, porque os fariseus, eles, gente, nunca chama alguém, cara, muito religioso, o cara é maior fariseu. Não, fariseu era muito zeloso, porém, eles tinham muito mais apego à lei, muito mais apego aos costumes do que propriamente em obedecer o coração da palavra de Deus. Mas eles tinham muita religiosidade, e essa religiosidade eles impunham sobre outros, mesmo sem viver no coração aquilo. Eles guardavam o sábado. Todos sabem aqui, não sei se todos sabem, haviam mais de 600 leis só para o sábado. Eles cumpriam. Não sei se eu já compartilhei aqui, quando eu fui para Israel, eu fui lá, me chamaram lá no corredor lá em Israel, era um sábado, e o cara me chamou no quarto dele. Eu achei estranho, mas eu entrei, e o cara olhou, pediu para mim o seguinte: você pode desligar a lâmpada? Eu desliguei a lâmpada. Foi muito trabalho para mim, né? Não lembro. Aí depois ele pediu para desligar outra lâmpada, eu desliguei. Por quê? Para eles era um sábado e não podia fazer esforço. Então os fariseus, eles tinham uma série de leis. Jesus falava assim: o fermento farisaico, o fermento religioso, pode simplesmente tirar a essência daquilo que eu vim fazer, as pessoas não enxergarem realmente o que ele tinha vindo fazer. O segundo fermento era o fermento de Herodes. E qual que era o fermento herodiano? Era o fermento, se você vê alguns livros, inclusive na Bíblia Católica tem Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, tá? Nesse livro houve as pessoas que esperavam um Jesus, um Messias, que iria vir conquistar, seria o Senhor dos Exércitos. Então eles tinham as guerrilhas, eles tinham pessoas que tentavam tomar o poder de volta. Então o farisaico, qual que era a expectativa que eles tinham do Messias, desse Messias que viria? Os fariseus, os religiosos, ou o fermento religioso, eles esperavam um Jesus que ia reformar ia restaurar a religião do povo, restaurar Israel, restaurar o templo, restaurar o culto no templo. E os herodianos, eles esperavam que seria o Messias, que seria aquele que viria dominar, né? Viria cheio de poder, ia ser aquele senhor comandante de um exército. E Jesus fala sobre esse fermento, ok? E aí vai para esse texto. E nesse texto Jesus cura esse cego, e esse cego em 2 etapas. E é interessante, tem uma lição aí, porque apesar desse cego ele tinha sido parcialmente curado, o que ele mostra simplesmente é que ele não conseguia enxergar totalmente, correto? O que isso queria ensinar a qualquer um que pudesse ver e pudesse entender depois? E para nós hoje que temos uma perspectiva maior da palavra, que simplesmente o fermento religioso e o fermento do herodiano, eles impediriam as pessoas de verem Jesus como ele realmente é. A revelação do Messias estaria embaçada. E aí o cego ele é curado, e quando ele é curado, ele é orientado a não voltar para aquele povoado. Ora, que povoado era esse? Betsaida. Que cidade era Betsaida? Betsaida era uma cidade cheia de religiosidade. Era um dos centros religiosos, de tal forma em que o fariseísmo era tão forte,
E a incredulidade era tão forte que Jesus também não pôde fazer milagres lá. E Jesus fala, não volta para lá. E por que Jesus falaria não volta para lá? Porque agora que o cego via, para que ele não voltasse e fosse cego de novo, não cego nos olhos, mas que o coração dele não voltasse a ser cego de novo. Não sei se deu para entender, tá? E esse é um dos ensinamentos que esse milagre traz. E logo depois, Jesus então fala com os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Então, qual que era a ideia que as pessoas tinham sobre Jesus? Porque, que nem eu falei anteriormente, algumas esperavam o Messias conquistador, outros esperavam o Messias restaurador, aquele que iria restaurar a ordem religiosa. E Jesus pergunta: ok, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? E aí eles começam a falar. Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. Interessante que, pessoal, mesmo hoje, não é que as pessoas, as religiões, a gente tem às vezes uma ideia que tirando o cristianismo, ou mesmo o catolicismo, que Jesus, as religiões não falam de Jesus. Pelo contrário, até na macumba falam de Jesus. Você sabia disso? Ele fala de Jesus. O espiritismo fala de Jesus. O muçulmano fala de Jesus. O muçulmano, ele tem Jesus como um grande profeta. Eles não falam que Jesus não era um profeta, só que Maomé é maior. Nossa, tá filmando. Poxa, o pessoal vai... O hindu, não é que eles não creem em Jesus, eles creem em Jesus. Jesus é mais um dos deuses, um Deus bom. O judeu que não crê em Jesus, Jesus para eles é um grande rabi, um grande mestre. O espiritismo não é que não crê em Jesus, eles creem em Jesus, eles creem que Jesus é aquele Deus, aquela máxima manifestação de Deus, a máxima representação de alguém reencarnado que chegou e atingiu o estado alfa. Todas as religiões têm um conceito de Jesus. Não é que não creem em Jesus ou que não sabem sobre Jesus. Todo mundo fala sobre Jesus. Outros vão falar, Jesus foi alguém qualquer. O testemunho de Jeová vai falar, Jesus é também um homem, um ser criado. Eles não creem na divindade de Cristo. Enfim, todos têm um conceito de Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos, primeiro, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles tinham um conceito sobre Jesus. Ao mesmo tempo que eles teriam expectativas sobre quem seria o Messias. Então eu já mencionei as expectativas e também as ideias que as pessoas tinham sobre Jesus. E Jesus então pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta eu queria fazer nessa manhã para todos nós. Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus? No Brasil, infelizmente o Evangelho tem sido pregado, e infelizmente Jesus tem sido o cara que vai te dar uma casa nova, o cara que vai te prosperar. Jesus tem sido o bom bombeiro, o cara das últimas causas, ou Jesus que simplesmente está aqui para te fazer sentir bem, para te dar paz. E Pedro, ele responde, quando todos os outros respondem, tu és o profeta, talvez João Batista, Elias, ele responde, tu és o Cristo. Em texto paralelo em Mateus está mais completo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele acertou na lata, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, que é Deus também. E aí Jesus fala o seguinte,
Muito bem, Pedro. Porque isso, quem te revelou, não foi carne ou sangue, mas meu Pai. Deus te revelou. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre conversão, sobre nós que estamos aqui, adorando a Deus. A última vez eu preguei aqui, a gente adora um Deus que a gente não vê. Nós estamos aqui, todo domingo, ouvindo a palavra, e a gente não está à toa, tem alguma coisa que aconteceu. Quando nós encontramos Jesus, pessoal, isso não foi carne e sangue que revelou a vocês, mas toda a conversão, todos que encontram Jesus, eu sei do seguinte: o Espírito Santo, esse Espírito que Deus enviou, Ele fez a obra em nós, e a gente não conheceria Jesus se não fosse por Ele. É algo revelado pelo Pai, por isso você tem que estar muito agradecido, por você hoje conhecer a Jesus, porque foi uma obra dos céus. Gente, é doido isso, porque não faz sentido a gente estar aqui, adorando a Deus, até ofertando a Deus, até gastando 1h30 do nosso precioso, de aspas, domingo, para cultuar a Deus, se a gente não tivesse essa revelação do amor de Deus. Isso que nós vivemos hoje foi uma obra de Deus Pai, foi uma obra de Deus em nossas vidas, para que eu e você pudéssemos estar hoje diante do Pai, justificados, salvos. E aquilo que Pedro confessou foi isso. Não foi nem Pedro. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou: cara, e já imagina a reação de Pedro. Pedro todo impulsivo, quando Jesus elogiou: cara, sou demais, mano. Tinha que ser, foi o Pai, mas obrigado, Jesus. Que bacana, que bacana. Viu? Vocês falam que é profeta, vocês falam que é João Batista, Elias. Eu falei a resposta certa. Mas de qualquer forma, é uma obra de Deus em nossas vidas. A graça de Deus veio sobre mim e sobre você. Amém? Mas, após essa primeira revelação de quem Ele era, de Jesus falar que Ele era Filho de Deus, Jesus fala sobre sua obra, o que Ele veio fazer. E aí Ele explica, e está no texto seguinte que a gente leu. Então Ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelo mestre da lei, que Ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E Ele falou claramente a esse respeito. Ele começa a falar da sua obra e da sua missão, o que Ele tinha vindo fazer. Ele, como Filho Altíssimo de Deus, Ele como Filho de Deus, o que Ele veio fazer? Ele falou: eu vim aqui e eu vou morrer, eu vou ser rejeitado e eu vou morrer. E quando Ele fala depois ressuscitar, parece que Pedro não ouve bem essa parte, e não sei se ele acredita que isso vai acontecer, porque imediatamente o mesmo Pedrão que chegou e falou uma revelação maravilhosa de Deus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Chega no momento seguinte, quando ele ouve o que Jesus tinha vindo fazer, ele já chega, e na Bíblia é o único discípulo que chega e repreende Jesus. Então pensa só na cena. A cena é o seguinte: tá os discípulos, Jesus pergunta: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Muito bem, Pedro, isso quem te revelou não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Ele te revelou. Mas deixa eu falar o seguinte: eu vi, e eu vou ser rejeitado por todos os líderes, eu vou ser morto. Aí Pedro ouve: e eu ressuscitarei ao 3º dia. Pedro: calma aí. Jesus, vem aqui, Jesus, deixa eu falar uma coisa. Porque a Bíblia fala que Pedro fez assim, chamando à parte. Então estavam os 12,
Não. Jesus, vem aqui. Vem aqui. Deixa eu falar uma coisa séria com você. Aí Pedro chama Jesus à parte, e a Bíblia diz que ele começou a repreender Jesus. Cara é folgado, hein? O cara começa a dar uma bronca em Jesus. Cara, não fala isso. Não é isso. Você não devia estar falando desses negócios aí. Era extremamente impossível. E ele recebe uma resposta muito educada de Jesus. Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos e fala para Pedro: arreda, sai daqui, Satanás. Que leve. Mas aí, o próximo versículo, ele fala algo que é chave. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Tinha um terceiro fermento. Não está aqui, mas eu classifico o terceiro fermento. Dentro da expectativa dos discípulos, isso dá para provar simplesmente lendo a expectativa dos discípulos, que era algo simplesmente material. Porque eles tinham uma expectativa de receber algo. Eles tinham expectativa no poder. Porque várias vezes, o que eles falavam? Quem é o maior? Era a maior discussão entre eles. Você vai ver algumas vezes na palavra em que os discípulos estão discutindo entre eles: quem é o maior? Sou eu ou você? Não, sou eu. Então aí Jesus fala: o que vocês estavam falando? Eu falei: não sei. E aí Jesus fala: vocês estão falando sobre quem é o maior. Deixa eu explicar o que é ser maior. Porque eles tinham esse negócio. Cara, Jesus veio. Esse cara está fazendo um milagre. Eu estou seguindo ele, eu sou um dos 12. Um monte de gente está seguindo. E aí começa a crescer a expectativa. E a expectativa de alguns deles era: quando o Senhor tomar o reino, quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda? Foi o pedido de quem? João e Tiago. Ainda pediram para a mãe: quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Que tipo de expectativa era essa? Era uma expectativa absolutamente terrena, sem compreender a real missão de Jesus. E aí Jesus fala para Pedro: sai para lá. Não estava falando que Pedro era Satanás. O que estava falando é que esse tipo de pensamento era satânico. Por quê? Porque desde a primeira tentação de Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas e Mateus, você vai ver os textos da tentação. O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos do mundo se ele se curvasse. Era tentativa. Alguns falam assim, que o diabo, basicamente é o seguinte: a missão do diabo era simplesmente que Jesus pudesse receber a glória, as nações, a herança, tudo isso sem obedecer a Deus. Estava tirando basicamente do caminho de Jesus, que ele já sabia em Deus que o caminho dele seria a cruz, e as tentações tirariam ele da cruz. Era um caminho para receber tudo, porém sem a cruz. E aí Pedro fala a mesma coisa, porque o que Pedro basicamente falou: tu és o Filho de Deus. Olha tudo que está acontecendo em nossa volta. Um monte de gente seguindo a Jesus, um monte de gente admirada com o poder de Cristo. Alguns entre os discípulos tinham os herodianos, fermento político, tinha esses fariseus religiosos, e tinha esses que queriam alguma coisa de poder. Então cada expectativa estava lá,
E quando Jesus fala isso, e Pedro, de repente, ele é ameaçado. Por quê? Ele fala, calma aí, se você morrer, a gente não vai ter isso. Não sei se dá para entender. Se Jesus for morto, o que vai ser daquilo que a gente planejava junto? Eu não ia ser um dos 12 que iam reinar sobre a terra? Eu não seria um dos 12 que dominaria? Ou a gente faz parte da elite, os poderosos. E Jesus, ao mencionar que ele ia ser rejeitado, ia ser morto, algo no coração dele acendeu. Não. E repreende Jesus, e você começa a entender o porquê do ele não querer aquilo. Não, Jesus. E eu não sei o que falou, porque a Bíblia não diz como ele repreendeu, o que ele falou, mas o fato é que ele se sentiu de alguma forma ofendido. E gente, deixa eu falar uma verdade aqui, a gente não pode fugir disso. O Evangelho vai ofender a gente muitas vezes, não no mau sentido. O Evangelho vai na contramão. O Evangelho, às vezes, vai bagunçar um pouquinho meus planos. O Evangelho vai ir contra o meu ego. O Evangelho vai nos convidar a morrer. E quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Eu não estou falando de destruir nossos sonhos, não é isso. Mas o Evangelho não é um acessório. O Evangelho é vida. É por isso que a gente está aqui. Porque recebemos vida dele. E Jesus fala claramente a sua missão. Claramente para onde ele ia. Claramente qual era o caminho. E sabe qual que é a consequência daqueles que seguem a Jesus? É que seria melhor que esse versículo não tivesse, porque a gente poderia simplesmente receber a salvação e falar, aleluia Deus, eu estou em paz contigo, e realmente a gente está em paz nele. Mas tem Lucas 9,33 fala o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. E a gente ouve essa palavra, eu falo por mim mesmo, é uma palavra difícil, difícil demais para viver. Mas hoje eu vou falar o porquê que a gente acha difícil. Talvez a ideia que a gente tem de morrer é porque a gente tem medo da morte, mas ok. Sabe, a gente... Eu lembro um cara que é um grande amigo meu, ele me deu permissão de falar isso. Ele vivia ele era um cara super certinho na igreja. Pensa em alguém certinho. Eu fui um cara super certinho na igreja. Teve uma hora que o cara falou, não faz sentido, vou chutar o balde. Chutou o balde. Sabe o cara que de repente era um cara super santo, super certo, começa a fazer um monte de besteira. O cara não sabia fumar, mas começou a fumar, porque o cara era horrível fumando, né? Você deve saber, né? Eu não sei, mas é isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu peguei e falei, cara, eu tentei soltar pela boca, pelo nariz, eu não sei como é que solta, né? Cara, eu quase morri. Mas enfim, ele começou a se tentar viciar, sabe? Porque tudo que eu não fiz durante anos, agora eu vou fazer. Sou livre. Para ele não fazia sentido mais. Para que viver com culpa? Porque na cabeça dele, o Evangelho era simplesmente seguir algumas regras
E aí, se você violasse alguma coisa, vivia em culpa. Então ele tentava, então todo domingo, ai, perdoa Senhor, tentava viver dessa forma, e ele cansou. E talvez há pessoas aqui, talvez pensam assim. E ele começou a viver uma vida totalmente desregrada. Ele começou a ir para prostíbulos. Ele começou a beber pra caramba. Ele começou a falar uma coisa: cara, nem pecar eu sei fazer direito, porque eu não conseguia fazer direito. Mas enfim, ele continuou. E aí, sabe o que depois de 1 ano e meio a 2 anos nessa vida, ele começou a perceber uma coisa. Ele começou a ficar assim: por que eu faço isso? O que eu estou tentando fazer? Ele se drogou, começou a cheirar cocaína. Cara, engraçado demais. É que eu não vou falar quem é. Eu não vou falar que vocês conhecem também. Senão já vai falar, foi ele e tal. Já começa a pensar. Mas deixa eu falar, é um cara que é tipo o pastor Moisés tentando fazer isso. Cheirar coca, né? Cara, nem isso conseguia fazer, mas tentava. Maconha. Tentou de tudo. E um dia, ele estava lá parado e falou: por que eu tento fazer isso? Por que... E ele começou a indagar e fez questionamentos muito legais sobre vida. Por que será que a gente precisa dessas coisas? Por que as pessoas de repente vão buscar tanto isso? Gente, deixa eu falar em linha básica. Se pecar não fosse bom, ninguém faria. Certo? Gente, fala que não é bom. É bom? Eu estou mentindo? Cara, não, gente. Vamos tirar o fermento farisaico religioso e falar na bucha. É bom, a gente sente bem. É ou não é? A gente sente bem, fazer coisa, sabe? A gente dá uma tremidinha, mas fazer coisa errada às vezes faz bem. Ai, cara, sentimento bom, cara. Tem isso, é inerente ao ser humano, é a inclinação do ser humano. E ele começou a indagar e começou a pensar sobre tudo isso. E aí ele chegou, incrivelmente, como o Espírito Santo agiu. Ele estava tomando banho. E aí o Espírito Santo veio sobre ele. E nesse banho, enquanto ele tomava banho, ele começou: por quê? Por que Deus? Por quê? Deus, para que Deus? E ele falou o seguinte, o Espírito Santo falou o seguinte: vida. Ele pensou: vida? Como assim vida? Tudo isso que você faz porque sente vida. Pensa um pouquinho no que ele falou. Você se sente vivo. Por um tempo, pode ser pouco tempo, mas você se sente vivo. Alguém que vive em adultério se sente vivo por um tempo, ou não? Pode ouvir os relatos. Eu estava naquela mesmice, e aí, cara, você sabe o que eu quero dizer? Se sente vivo naquele mundo. Alguém que dá uma cheirada se sente vivíssimo. Quem já teve experiência sabe falar. Não levanta a mão, mas você sabe. Ele se sente vivo naquela hora. Na verdade, tudo aquilo que a gente faz porque quer ter vida. A gente busca vida. Essa é a verdade, a gente quer vida, a gente quer sentir vivo de alguma forma. Mas o fato é que tudo que a gente tenta fazer dessa forma e procura vida, tem uma hora que vira morte. Tem uma hora que perde o sentido. Tem uma hora que simplesmente sente de novo total vazio. Fala, cara, por um tempo, por um dia,
Por um mês, por uma hora, eu senti vivo, mas agora eu me sinto morto de novo. E no chuveiro, o Espírito Santo veio, e ele se quebrantou de tal forma, ele se ajoelhou, mas começou a chorar de tal forma em arrependimento, porque lá ele descobriu que morrer era viver. Que alguém já tinha vencido a morte por todos esses pecados, para que hoje tivéssemos vida. Esse cara hoje é pastor. Não estou falando para você percorrer esse caminho. Esse cara é incrível. Você vê relatos, é tudo muito parecido. Sabe, é algo que nós estamos na igreja, a maioria cresceu na igreja, a gente sempre procurou viver nesses limites. E às vezes a gente não vai dar tanto valor. Mas cada vez mais, quando a gente vê convertidos, eles falam uma coisa muito interessante. Cara, eu tenho inveja de vocês que cresceram na igreja. Como eu queria ter conhecido essa verdade antes. É o valor. É o que o próprio Jesus falou. A quem muito foi perdoado, muito mais amor essa pessoa muitas vezes vai sentir. Por que a gente tem tanto medo? Os discípulos tinham expectativas. E sabe, quando Jesus morreu, quando eles viram Jesus na cruz, quando eles viram a morte se aproximar, quando Pedro viu, o mesmo corajoso que falou todas essas coisas, o mesmo corajoso que falou que iria até o fim com Jesus, foi o cagão. Foi o que mais simplesmente na hora da verdade, tremeu na base e caiu fora. Desculpa a palavra, mas cagão não é palavrão, tá? É ou não é? Não é. Ele simplesmente tinha um medo danado de morrer. Mas ao mesmo tempo, cada um que olhou para a cruz naquele dia, que olhou, teve a expectativa frustrada. Se eles tinham alguma expectativa errônea, lá estava morto. Eu falei, cara, já era. Se eu queria poder, já era. Se eu queria alguma restauração religiosa, já era. Se eu queria que esse cara nos guiasse numa revolução, já era. E também todos aqueles 5.000 que foram alimentados, 4.000 que foram alimentados, todas as pessoas que viram milagres, claro que tinha uma expectativa. Cada um tinha uma diferente expectativa, mas quando viu Jesus na cruz, ali morreu. E a palavra de Deus diz: glória a Deus, porque Ele ressuscitou. E essa ressurreição, ela veio para nos dar vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não era simplesmente algo que ia acabar com a existência do homem aqui na terra, mas iria determinar a eternidade. O grão que caiu na terra e morreu, esse germinou e deu nova vida. Jesus que morreu, que sacrificou, ao ressuscitar, Ele traria uma nova humanidade. Há 2 semanas atrás eu falei sobre isso. Ele veio nos trazer uma nova humanidade. Toda a humanidade corrompida, hoje ele seria restaurada em Cristo Jesus. Mas existe o convite de Jesus, e eu vou terminar aqui com o convite desse mesmo Jesus que foi morto. Isso, a gente fala em inglês, scary, esse cara se assusta. Ele convida-nos a morrer, a
carregar a cruz e negar-se a si mesmo. E a gente fala, cara, esse evangelho é pesado. Mas sabe por que a gente acha isso? Porque ao negar, ao carregar a cruz, nós achamos que esse caminho é um caminho de morte só. É aí que a gente simplesmente tem medo de andar no caminho da cruz. Mas, gente, os discípulos são chamados para andar o caminho da cruz. Não existe glória sem cruz. Não vai existir transformação se não houver negação. Não vai haver vida se não houver sacrifício. E o problema é que nós temos medo de negar a nós mesmos. Nós vamos ter medo de morrer. E aí, sabe o que acontece muito em nossa vida cristã? Nossa vida cristã se resume, sabe o que? A fazer isso. Não sei se pode projetar a cruz, né? Tinha a cruz projetada. Muitas vezes a gente vai fazer isso. Essa é a nossa vida cristã normal. Nós contemplamos a cruz. Obrigado, Jesus. E todo domingo, ou toda semana, todo dia, a gente agradece a Jesus pela cruz. Obrigado, Jesus, por morrer em meu lugar. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Eu te agradeço, Jesus, por imensa graça. Ainda bem que eu fui salvo do inferno, então, né? E a nossa vida vai sempre se resumir aí, diante da cruz, e até se ajoelhar e agradecer. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado, Jesus, pela cruz. Eu te agradeço pela cruz. Que cruz linda! Só que simplesmente a gente ir para a cruz e agradecer pela cruz, isso sim, a gente é transformado, claro, pelo amor. Mas profunda transformação não vai acontecer. A transformação derradeira de nossas vidas, de nos transformarmos. Lembra-se, eu falei da última vez, por que a gente está aqui todo domingo? Para sermos transformados à semelhança de Cristo. Para que através da minha e da sua vida, outras pessoas vejam Cristo em nós. Mas as pessoas não vão ver Cristo em nós se simplesmente todo domingo a gente ficar sentindo mal por nós mesmos porque pecamos. E a gente sempre necessita da graça de Deus. Gente, Ele sempre vai derramar graça. Ele sempre vai nos perdoar. Mas o que eu falei, Jesus quer te transformar. A obra do Espírito Santo é te transformar conforme a semelhança dele. No caráter. Para sermos como Jesus. E para sermos como Jesus, não é simplesmente nos curvarmos diante da cruz, mas para sermos como Jesus, é subirmos na cruz com Ele. É morrer junto. A Bíblia fala sobre isso. Fomos sepultados com Ele por meio do batismo. Morremos com Ele quando Ele morreu na cruz. Considerai-vos mortos em vossos pecados. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que morreu por mim. Gálatas 2:20. E é um caminho de nós irmos para a cruz juntos. E esse ponto assusta mais ainda. Porque a gente não quer morrer. Mas deixa eu falar. Sabe por quê? Porque a gente acha que vai morrer. Mas o fato é que na cruz, passando pela cruz, nós encontramos vida. É paradoxo, é incrível. Quando eu morro, eu vivo.
Mas quanto mais eu quero viver, parece que eu vou morrer. Não é verdade? A gente tem medo de morrer diariamente. Assalto, violência. Quanto mais eu quero viver, mais eu tenho medo de morrer. Remédios para manter o corpo até 60 anos. Por quê? A gente olha no espelho, a gente não gosta do que vê. Hoje o ser humano não gosta de se ver no espelho e ver que está envelhecendo e fala, eu vou morrer. Vê que está apodrecendo. A gente não gosta dessa ideia de estar apodrecendo. E aí, tenta reverter. Puxa tudo. Puxa tudo. Mas não é interessante? Quanto mais eu quero viver, na verdade, mais perto eu vou estar da morte. A gente não entende isso. Mas você já viu as pessoas que não têm medo? Que sabem que vão morrer? Sabem que é o nosso destino em Cristo, morrer? Para mim, morrer é lucro, como Jesus falou, como Paulo falou. Morrer é lucro, viver é Cristo. E ele achou esse segredo de vida. Tem um CD que o Juliano, quarto CD que ele lançou, tem uma frase que declara no CD: para que outros possam viver, é preciso morrer. Para que a gente pudesse ter vida hoje, Jesus morreu. Mas para que outros tenham vida através de nós, a gente morre. Porque a gente vai morrer por nossas vontades. A gente não vai querer falar de Jesus, não vai querer amar a pessoa, não vai querer se importar com alguém que não conhece Jesus. A gente morre para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para a nossa falta de tempo, para a minha vida. Eu falo, cara, essa pessoa precisa. Todo mundo que vai em viagem missionária, por exemplo, você não dedica 7 dias. Cara, alguns falaram, 7 dias. Você está morrendo durante 7 dias. Mas me responde, quem já foi em viagem missionária? 7 dias que você gasta lá, parecendo que está gastando dinheiro, tempo, o que você volta? Como você volta? Você volta cheio de vida. Por quê? Você se entregou. Você entregou seus recursos e tempos para que outros pudessem ter vida. E isso gera vida em nós. E sabe, é isso. Não é que se eu morrer, cara, agora eu vou ficar sem nada. Não, é que se a gente anda nesse caminho de obediência, não é você morrer, mas é simplesmente quando Deus falar, você está disposto a obedecer. Quando você obedece, isso vai gerar vida, não só em você, mas em outras pessoas. Então nessa manhã, nessa meditação da cruz, que a gente possa mais uma vez ser desafiado a andar um caminho que parece que é de morte, mas é um caminho de vida. No começo desse ano veio um casal egípcio, achei muito legal o testemunho, a gente vai fechar. Esse casal egípcio veio parar, aqui dos nossos cultos, e eles, sabe aqueles 21 pessoas que no começo do ano passado, foram degoladas pelo ISIS, Estado Islâmico? 5 deles eram amigos pessoais dessa família, perseguidos no Egito também. O ISIS persegue eles são contrabandistas de Bíblia, entre aspas, eles lançam Bíblias para todo o Oriente Médio. E eles estavam falando que estavam 5. E a TV egípcia trouxe uma das esposas e um dos filhos de um dos homens que ia ser morto. Depois que foi morto, perdão. Entrevistou. E ele falou: você não amaldiçoou Deus por isso? Afinal, ele levou seu marido, falou para o filho, afinal, levou seu pai. Quais eram suas orações antes do seu pai morrer, ou do seu marido morrer? Tanto a esposa como o filho foram unânimes. E o filho falou: eu estava orando para que meu pai nunca negasse a fé em Cristo.
Nunca. Todos nós em casa orávamos para que eles guardassem a fé até o fim. A gente pensa assim, não, porque a oração muitas vezes é: Deus salva ele. Sim, Deus podia salvar ele, mas se não salvar, que ele morra por Jesus. Cara, isso impactou tanto pessoas que estavam assistindo. E isso desafiou e encorajou outros cristãos. E aí, através dessas coisas, foi gerando em alguns corações isso. Aí, outro amigo desse casal foi preso pelo ISIS. Ele estava carregando uma Bíblia. E o soldado que pegou ele começou a ameaçar. Por que eu sei da história? Eu vou falar por quê. Ele começou a ameaçar falando assim: você não ama seu filho, você não ama sua esposa, é só você falar que você não precisa de Jesus. Nega aí. E aí ele falou: não, você é estúpido, você é um idiota, como é que você pode, né? Você não ama, esse Deus não te ama, tal. E continuou, espancava. E aí, no final falou: vai ser assim, né? Aí o cara no final: antes de eu morrer, eu queria te dar um presente. Eu falei: que presente? Aí o cara tirou do bolso uma Bíblia e deu pro cara. Esse cara, por alguma coisa, por algum motivo, guardou a Bíblia. Assim, pegou assim, você degolou ele, como sempre os caras fazem. O cara morreu. Esse soldado da ISIS estava dormindo, e naquela mesma noite teve um sonho. E no sonho veio uma pessoa de branco, e ele falou assim para ele: por que você matou meu filho? Por que você persegue? Falei: quem é você? E o cara todo assustado: você matou meu filho, eu amo ele, assim como eu amo você. E o que eu quero falar para você está escrito no livro que ele te deu. Vai para tal endereço e procura tal pastor, e ele vai te ensinar tudo o que esse livro tem a falar. O cara acordou tão assustado e foi procurar o pastor. Foi ele que falou. Cara, esse cara chegou em casa com uma Bíblia, falando: por favor, me ensina essas palavras, me fala de quem ele está falando. E nesse momento ele falou de Jesus, e essa pessoa entregou. Esse soldado hoje está junto entre os discípulos dessa família. Cara, é lindo. No fim, a morte desse cara, o cara morreu de verdade, mas gerou vida. Mas